Eu te saúdo com a paz do Senhor. A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido, esta é a lição número 2 da classe de adultos, texto áureo, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42. Hoje em dia vivemos algumas circunstâncias e situações pelas quais a igreja não deve se estar envolvida. Por quê? Porque não é a doutrina dos apóstolos. Verdade prática, a igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Qual é o exemplo que a minha igreja está seguindo? A minha igreja está de acordo com as doutrinas dos apóstolos? Isso é muito importante porque, tendo em vista que hoje vivemos circunstâncias onde a igreja muitas vezes faz de tudo, né? Menos pregar o evangelho. Temos visto igrejas que só há misericórdia. E aqui nós temos um exemplo a ser seguido, né? A igreja de Jerusalém. E nós devemos ser como a igreja de Jerusalém. Nós não seremos a igreja de Jerusalém, mas ela é um nosso referencial, ou pelo menos deveria ser. Introdução. É de Jerusalém que partem as decisões que buscam, por exemplo, disciplinar e padronizar determinadas práticas cristãs. A Igreja de Jerusalém já nasce forte, sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo e supervisionada pelos apóstolos. Essa igreja é bem alicerçada. Veja aqui alguns pontos específicos. Por exemplo, Jerusalém parte as decisões que buscam, por exemplo, disciplinar e padronizar determinadas práticas cristãs. Padronizar é um padrão, ou seja, é igual para todo mundo. Mas não é isso que vemos nas igrejas de Cristo no Brasil. Vemos que muitas vezes a disciplina não está servindo para um e servindo para outro. A balança pesa para um, mas não pesa para outro, ou seja, isso não é uma prática cristã. A prática cristã, ela é padronizada. O que é para um é também para o outro. O que não é para um também não é para o outro. A igreja de Jerusalém já nasce forte, sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo. Então a igreja, ela é forte não porque o pastor é forte, não é porque as pessoas ali são fortes. A igreja é forte porque ela é cheia do Espírito Santo e supervisionada pelos apóstolos. E aqui eu quero trazer uma reflexão para nós. Hoje, de modo geral, qualquer pessoa pode ser pastor. Qualquer pessoa que eu digo é qualquer pessoa que tenha algum vínculo com um cristão, por exemplo. Uma pessoa que está aí há um ano na igreja, por exemplo, já pode ser pastor. Por quê? Porque hoje não se exige o mínimo que se é necessário para ser pastor, na maioria das vezes. É claro que existem muitas exceções também. Mas, de modo geral, se nós observarmos como é que foi a vida de Cristo, Jesus passou durante muito tempo andando e ensinando. Depois de muitos anos é que ele começou de fato o ministério, né? Viveu também a sua vida normal e depois de muitos anos começou o seu ministério. Ou seja, até Jesus ele demandou tempo para iniciar o seu ministério. Ele começou, claro, nasceu criança, foi crescendo, foi adolescente, foi jovem. Então veja que há aqui uma questão de tempo. Mas hoje isso parece não estar mais enquadrado na questão do pastor em si. Qualquer pessoa pode ser pastor. Então, veja que aqui já está fora. Isso aqui que é uma grande questão aqui. Qual é o tipo de supervisão que a sua igreja tem? Porque se a sua igreja, você está numa igreja, essa igreja, claro, tem um pastor. Que tipo de pastor ele é? Porque qual o tempo que ele demorou para ser pastor? E quais as circunstâncias pela qual ele se tornou pastor? Tendo em vista que hoje existe um outro problema também na questão de pastor, que é o seguinte: uma pessoa é pastor, um homem de Deus é chamado de pastor, ele pastoreia a igreja durante muito tempo, e depois o que acontece fica para o filho dele. E o filho dele, muitas vezes, não é chamado, não tem chamado para ser pastor.
mas por ser filho do pastor, acaba também virando pastor. Isso aqui não é bíblico. Então veja que nós devemos observar qual tipo de supervisão, ou melhor, quem está supervisionando a Igreja de Cristo na Terra. Nós sabemos que todos nós somos falhos, mas nós precisamos de pastores realmente compromissados com a palavra, realmente compromissado com o partir do pão, comprometido com a oração. Então isso é extremamente necessário para que nós venhamos ter uma igreja forte. Por quê? Porque é uma igreja que é guiada pelo Espírito Santo. Mas a igreja só vai ser guiada pelo Espírito Santo se a pessoa que estiver supervisionando ela também estiver ali dentro dos parâmetros bíblicos. Uma igreja com sólidos alicerces. Uma igreja com fundamento doutrinário. Uma igreja genuinamente cristã reflete a prática e os ensinos dos apóstolos. E quais são essas questões? Bom, a grande questão é a doutrina. A doutrina é o ensinamento da palavra. Muitas vezes as pessoas pensam em tantas coisas, né? Que doutrina é isso, a doutrina é aquilo. Usos e costumes, por exemplo, na verdade a doutrina é ensinamento da palavra. O que é ensinamento da palavra é uma doutrina. Então esse aqui é o primeiro ponto. A igreja precisa ser uma igreja que tenha doutrina bíblica, e isso aqui é importante, doutrina bíblica. Uma outra questão também é a questão da comunhão. Comunhão, de modo geral, é ter algo em comum. Então, quando a igreja precisa ter algo em comum, o que essa igreja precisa ter em comum? A questão de ter fé em Cristo Jesus. A igreja precisa, todas as pessoas da igreja precisam estar no mesmo propósito, com a mesma fé, e a fé na mesma pessoa, no caso Cristo. Então a igreja precisa ter comunhão, né? Consequentemente, claro, comunhão com o Senhor. Partir do pão, que vai dar ali a ideia de que se eu tenho, eu parto com você. Se eu não tenho, você parte comigo. Então é o partir do pão, ou seja, é estender a mão ao necessitado. E claro, também a igreja precisa estar dentro de uma questão que chamam de oração, que é a chave da vitória, né? Entretanto, muitas pessoas estão abrindo a mão dessa oração, dessa chave, e querem a vitória de qualquer forma. Não. Para nós termos vitória, nós precisamos viver uma vida de oração. Perseveraram na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos aprenderam de Cristo, a igreja cristã primitiva aprendeu dos apóstolos e agora vivia isso a fim de transmitir a outros o que aprendeu. A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada, nem tampouco discipular. A questão do discípulo, vai falar lá em Lucas 6,40, vai nos dar um norte muito interessante, que fala ali, faz um paralelo, né, entre a questão do discípulo e do mestre. Então é importante observarmos que a igreja ela precisa entender o seguinte: os apóstolos aprenderam com quem? Com Cristo. Cristo ele é o cabeça da igreja. Então os apóstolos aprenderam com a pessoa perfeita. Eles aprenderam com o Senhor Jesus. Então, haja vista que nós observamos que quando essa igreja, né, não consegue transmitir os ensinamentos dos apóstolos, né, os ensinamentos do Senhor Jesus, é uma tragédia espiritual, porque a igreja precisa conseguir discipular. E aqui cabe uma questão interessante, é porque muitas vezes a presença na igreja não é suficiente. Não é porque uma pessoa está em todos os cultos que ela está sendo discipulada. Ela pode ir em todas as escolas bíblicas dominicais, elas podem ir nos cultos de doutrina, mas ela não está sendo discipulada. O discipulado ele precisa ser específico. E há pessoas que não acabam absorvendo. Por exemplo, numa escola secular, tem sempre aquele aluno que é aluno nota 10 e aquele outro que é desapercebido. Na igreja também. Há pessoas, há crentes que estão aí muito interessados no que está sendo ensinado, outros nem tanto. Então, esses que não estão nem tanto para aprender da palavra, esse sim precisa ser muito mais discipulado. Ele precisa ser ensinado, ele precisa ser mostrado para ele o que acontece quando nós não somos guiados pela palavra. Então, haja visto também
que muitas igrejas hoje, os pastores, como eu falei ali no início, que só tem um ano de crente e já vira pastor, ele não tem maturidade espiritual para ensinar, ele não tem conhecimento bíblico. Ninguém consegue ter um conhecimento bíblico com apenas um ano de crente. Até porque, posso até dizer que uma pessoa com 30 anos de crente não sabe. Por que eu digo que não sabe? Porque o aprendizado bíblico, ele é para toda a vida. Vou dar um exemplo aqui bem prático. Se Matusalém estivesse conosco e fosse aluno da Escola Bíblica Dominical, ou até mesmo professor, certamente seria professor, até ele, com seus 969 anos, continuaria aprendendo, até o dia da sua morte, com 969 anos. Ou seja, quase 1000 anos, e ele ia continuar aprendendo a palavra. Por quê? Porque a palavra, ela é como um poço. Quanto mais você fura, mais água ela dá. Então, a cada dia que nós estudamos mais a palavra, mais tem coisas para aprender. Então, como é que pode uma igreja ensinar a palavra se o pastor, que é o líder principal da igreja, no sentido humano, claro, não conhece a palavra? Uma igreja relacional e piedosa. A igreja de Jerusalém perseverava na comunhão. A maioria dos intérpretes entende que a palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, é uma referência às relações interpessoais dos primitivos cristãos. Koinonia tem até um grupo, né, com esse nome, né? A grande questão da igreja com relação a uns aos outros, né, a interação com uma ou mais pessoas. Em outras palavras, a igreja, ela precisa ser relacional, ou seja, nós precisamos, né? Estar com um bom relacionamento com o outro. Não existe diferença em questão doutrinária ou em questão de comunhão. É claro que haverá divergências em alguns aspectos bíblicos, até inclusive isso é muito saudável. Não é porque alguém que fez teologia ou não fez teologia, mas conhece bem a palavra, que ele é o dono da razão. Se tratando da palavra, ninguém é o dono da razão. Por quê? Porque a palavra, ela dá margem para muitas coisas. Há textos que têm muitas interpretações. Então é necessário que nós venhamos ter um pouco de maturidade cristã, pelo menos o básico. Para quê? Para que nós venhamos entender que há contexto, né? Texto e contexto, há o contexto histórico, geográfico, entre tantas outras coisas. Então é importante que nós venhamos ter um conhecimento básico dessas coisas. Mas mais do que isso, nós precisamos ter, claro, a relação entre uma pessoa e outra, até porque a igreja pode ter muita atividade, muito culto, muita atividade e, na verdade, não ter o calor humano. Não sei se você já viu alguma igreja assim, que tem culto todo dia, ou quase todo dia. Mas as pessoas até, em parte, têm um certo envolvimento com a igreja, mas você já observou que as relações interpessoais não acontecem? Por exemplo, um não sabe da vida do outro, do sacrifício do outro. Um não sabe que um é parente de quem? Por quê? Porque não existe comunhão um para com o outro. Existe atividade. Todo mundo está ali para o mesmo propósito de adorar o Senhor, mas ninguém sabe da vida de ninguém. E aqui eu não estou falando na questão de fofoca, não, porque fofoca não é de Deus. Mas o que eu quero dizer de interesse, se interessar pela dificuldade do irmão ou a dificuldade da irmã. Não existe, muitas igrejas têm essa questão, né? Tem muita atividade, mas infelizmente não tem o calor humano, né? Não tem aquela questão de que aquele problema você já resolveu, ou olha, lembrei de você essa semana que você comentou comigo que está fazendo essa situação aqui, eu resolvi esse problema para você, eu consegui uma pessoa que resolve isso para você. Então não existe esse negócio. Então nós, como pessoas da fé, nós devemos sim adorar o Senhor na beleza da sua santidade, mas também nós devemos ter as nossas amizades sólidas dentro da igreja. Sinopse: a igreja de Jerusalém tinha como característica a perseverança na doutrina, comunhão e oração. Isso fazia dela uma igreja piedosa. A questão da piedade é algo que a igreja precisa praticar muito, né? A piedade anda ali de mão dada com o amor, né? Nós precisamos ser piedosos no nosso coração, porque há situações na igreja que são bem complexas. Nós falaremos um pouco mais para frente em outras lições,
mas é bem complexo, né? Tem algumas situações assim, bem difíceis que a igreja precisa realmente ser piedosa. Uma igreja observadora dos símbolos cristãos. O batismo. Naquela época, a primeira igreja batizava quem se convertia. Ela sabia que o batismo era uma das ordenanças de Jesus e que ele era um dos principais símbolos da fé cristã. Certa vez eu falei com uma jovem, ela estava nessa questão de vai, batiza ou não batiza. Porque meu pai quer que eu batize. Eu virei para ela e disse o seguinte, o que eu sempre digo aqui. Você não pode e não deve se batizar porque o seu pai quer ou porque o seu pastor quer. O batismo ele é pessoal, é você que precisa se sentir à vontade para batizar. Você precisa sentir o desejo de ir para o batismo. É bem verdade que lá em Jerusalém as pessoas aceitavam a Cristo e já batizavam, mas hoje é um pouco mais diferente. Uma outra questão importante de falar aqui de Marcos 16:16, que muitas pessoas acreditam que se uma pessoa aceita Cristo como Salvador e não se batiza, vai para o inferno. Não é assim que funciona. Nós vemos o batismo, na verdade, nós vemos não, né? O batismo é um símbolo do cristianismo, ele é válido, entretanto, ele não dá salvação para ninguém. Muitas pessoas vão ouvir apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, né, estarão indo para a perdição eterna e batizados nas águas. O batismo ele não dá a credencial de salvo. O batismo ele é uma confissão de fé. É uma forma da pessoa demonstrar para as pessoas da igreja e para todo o mundo que ele tem em quem ele confia, que no caso é o Senhor Jesus. Ele tem fé em Cristo, ele crê em Cristo. O batismo é unicamente para isso, para colocar a pessoa, claro, na questão da comunhão com os membros da igreja, mas em questão espiritual, o batismo ele é mais uma simbologia. Ele não serve, mais uma vez, ele não serve como prova de que a pessoa foi salva, porque o batismo ele não salva ninguém, assim como o batismo com o Espírito Santo é para os salvos, mas mesmo pessoas salvas, ou melhor, mesmo pessoas batizadas com o Espírito Santo perdem a salvação, assim também é o batismo nas águas. Há muitas pessoas que são batizadas nas águas, mas que estão completamente perdidas na casa do Pai. Mas é importante salientar a importância do batismo. Falei até, inclusive, falei com a jovem, né, que você deve se batizar quando você sentir o desejo, quando você vê que você está preparada, mas você também não pode ficar a vida toda sem se batizar. Você é uma jovem, você não vai ficar aí 20, 30 anos na igreja e não vai se batizar. Aí não tem nada que te impeça, mas você precisa ter naquela questão de querer. O batismo, podemos até dizer, é um tipo de casamento, né? É um tipo de casamento. Se a gente for olhar numa questão mais ampla do negócio, podemos até assim dizer. Mas é importante vermos que o batismo ele é simbólico, é importante, mas ele não dá salvação a ninguém. Isso eu digo porque Marcos 16:16 diz que aquele que não crê será condenado. Não diz aquele que não for batizado, diz aquele que não crê. A ceia do Senhor. A ceia do Senhor é a outra ordenança dada por Jesus e que foi observada pela igreja de Jerusalém. E perseveraram no partir do pão. A ceia do Senhor. Existe uma questão aqui muito curiosa, que eu já até tratei aqui em outras ocasiões, mas é sempre bom lembrar. Quando uma pessoa está disciplinada, uma pessoa que é membro da igreja e por alguma razão, algum pecado que essa pessoa tenha cometido e ela está fora de comunhão, ela certamente não participará da ceia do Senhor. Isso é notório. Entretanto, se essa pessoa morrer na disciplina, ela vai para a perdição eterna? Isso é uma pergunta viável, né? Interessante até. E a resposta é depende. Se essa pessoa está disciplinada, mas ela se arrependeu do seu pecado e continua crendo no Senhor, confessando que Ele é o Cristo, e continua caminhando para a igreja, continua dando glória a Deus, essa pessoa continua salva. Agora, se essa pessoa está disciplinada e por conta disso acha que pode praticar qualquer tipo de pecado porque eu já estou disciplinado mesmo, então eu já estou disciplinado mesmo, então eu vou fazer tudo o que eu não fazia, agora eu vou fazer. Então, nesse caso, essa pessoa morrer vai para a perdição eterna,
porque está vivendo uma vida de pecado. Agora, na questão do partir do pão. O partir do pão, como eu já falei anteriormente, não é uma questão somente de participarmos da ceia do Senhor no partir do pão, no sentido literal do pão. Ali, é claro, mais uma vez, a ceia também é uma simbologia, porque também, mais uma vez, ninguém é salvo porque participa da ceia do Senhor. Não é assim. É mais uma simbologia, na verdade, uma ordenança, mas que também é uma questão que vai trazer dois pontos, né? É importante você participar da ceia do Senhor, mas o fato de você não participar da ceia por alguma razão, isso não quer dizer que você vai perder a sua salvação. É claro que você podendo ir à ceia, é claro, você vai. Mas, por exemplo, você está trabalhando, por exemplo, o que você faz? Você não participa da ceia, você está trabalhando. Agora, o partir do pão aqui, no sentido aqui, no sentido de ajudar o próximo. Por exemplo, você está numa situação financeira boa, bastante confortável, ou até um pouco apertado, mas está dando para levar, e o seu vizinho não tem nada, ou a pessoa, ou principalmente aqui na questão cristã, né? O seu irmão, a sua irmã, não tem como se alimentar. O que você faz? Você tira do seu e dá para ela, ou para ele. Isso é o quê? Isso é partir do pão. Porque o pão aqui é mais no sentido mais amplo, é mais uma questão humana, é mais uma questão de amor ao próximo, de estender a mão ao próximo, ao necessitado. Sinopse: na Igreja de Jerusalém, os símbolos essenciais da fé cristã, o batismo e a ceia do Senhor, eram reverentemente observados. Uma igreja modelo, uma igreja reverente e cheia de dons. É dito da igreja de Jerusalém, em cada alma havia temor. A palavra grega traduzida como temor é phobos, que também significa reverência, respeito pelo sagrado. E aqui o caldo engrossa. Por que aqui o caldo engrossa? Porque nós sabemos que há situações pelas quais a igreja de Cristo, ou melhor, não a igreja, né? Algumas pessoas, né, que estão inseridas no corpo de Cristo, não têm temor àquilo que é sagrado. Aqui a questão do temor, né? Temor e medo são coisas distintas. Temor dessa ideia de reverência, né? A questão de respeito à autoridade. Quando você chega para um policial, você tem temor do policial. Por quê? Porque você sabe que nele tem uma autoridade, ele tem autoridade, e então, por conta disso, aos Romanos 13, vai falar que toda a autoridade vem da parte do Senhor. Então, é claro, você tem respeito por aquela autoridade. De forma diferente, o temor. O temor, se uma pessoa, você tem, digamos, numa situação de risco, por exemplo, com o mesmo policial está num tiroteio, por exemplo, o que você faz? Você se esconde. Por quê? Porque você tem medo. Então, o medo, ele é propriamente dito o medo de ter algo, perder alguma coisa, no caso a vida, ou uma outra coisa, um receio, né, de perder algo, a empresa, por exemplo, o trabalho. Então, isso é medo. Temor é quando nós temos reverência, nós respeitamos. E é por isso que nós devemos ter temor a Deus e não medo. Mas aqui na questão nossa, traz a questão do respeito pelo sagrado. Já viu que pessoas hoje na igreja estão fazendo algumas coisas que só há misericórdia. Lembra lá de Ofni e Finés? 1 Samuel 2,12 até o 17 vai dar uma ideia ali de Ofni e Finés. Que eles faziam o quê? Eles profanavam o templo do Senhor, né, o tabernáculo. Chegavam até, em alguns casos, tem até um caso, que eles chegaram a ter relações íntimas com mulher no tabernáculo. Olha que situação. E eles eram da linha sacerdotal. Então isso é o quê? Falta de respeito ao sagrado. Daniel capítulo 5, versículos 2 e 3 também vai falar sobre o rei Belsazar, que chamou lá para trazer os utensílios que vindo de Jerusalém, e com eles se colocavam vinhos nos utensílios, né, para se embriagarem. O que é isso? É falta de temor, né, falta de respeito ao sagrado. Eles profanaram os utensílios da casa de Deus. Então hoje não é muito diferente, tendo em vista que alguns casos, algumas igrejas no Brasil praticam coisas que são completamente uma
profanação. Certa vez, há um tempo atrás, eu cheguei a ver pessoas fazendo a ceia do Senhor, por exemplo, com carne de porco. Olha que situação. Nós já vemos que o porco, e aqui eu não vou fazer aqui uma alusão de que você não pode comer carne de porco, não é esse o ponto, mas se nós observarmos pela lei, o porco ele é um alimento impuro, impuro. Sei que Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai pela boca, mas observe que até nisso eles profanaram o nome do Senhor. Colocaram, inclusive, até uma cabeça de porco, né? Comeram uma cabeça de porco durante a ceia, de uma forma, de qualquer forma, e de uma forma esganada. Olha que situação. Então, o que é isso? Isso é profanar o templo, é não ter respeito por aquilo que é sagrado. Ou seja, falta reverência na casa do Senhor. E se nós observarmos e abrirmos mais o leque, o que acontece? Essa falta de respeito do sagrado também entra naquela questão de que as meninas principalmente vêm com coreografias, com roupas completamente indecentes, ou pessoas que ficam transitando dentro da igreja sem nenhuma necessidade, muitas vezes fazendo, principalmente que os músicos, né, ficam fazendo toquinho nos instrumentos na hora da pregação, que acaba tirando a atenção do pregador também. Então eu vejo que isso também é uma profanação, é não ter respeito pelo sagrado. Então, se nós trazermos para os nossos dias, nós vemos que muitas vezes a igreja do Senhor ela está faltando reverência e por isso não tem dons. A igreja, para ter dons, ela precisa ter reverência, ela precisa ter respeito ao sagrado, precisa buscar ao Senhor de todo o seu coração. Nós precisamos viver uma vida de oração, partir do pão. Nós devemos ter essas qualidades para que assim o Senhor, né, nós venhamos agradar o coração do Senhor e o Senhor, por sua bondade e misericórdia, derrame sobre nós a unção que vem dos altos céus e nos batize com o Espírito Santo e nos enche do Espírito Santo e que nos dê manifestações da sua glória. Mas nós devemos fazer o quê? Buscar ao Senhor, como diz lá em 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 1, né? Que depois que Salomão acabou de orar, a glória do Senhor encheu o templo. Então, para nós termos um templo cheio da glória, o que nós temos que fazer? Buscar o Senhor de qualquer maneira? Não, de todo o nosso coração. Uma igreja acolhedora. Não é fácil partilhar, muito menos acolher. A nossa tendência é nos fechar em nosso mundo e deixar de fora quem achamos ser inconveniente. Falando em partilhar, aproveita e partilha esse vídeo aí. Vamos ver. Uma igreja acolhedora. De modo geral, eu acredito que todas as pessoas têm aquela turma, né? Você certamente tem a sua turma da igreja, também deve ter uma turma na escola, na faculdade, no trabalho, na sociedade, nas suas vizinhas. Nós sempre temos aquele grupinho, né? Aquele grupinho que é o nosso. Né? Quando essa pessoa chega para nós, um desses chega para nós abraçamos, nós acolhemos. Por quê? Porque ele é meu vizinho, a gente se conhece desde criança, agora ele aceitou a Cristo como Salvador e nós acolhemos ele, claro. Agora, quando é uma pessoa completamente fora da nossa bolha, vamos assim dizer, né? Não faz parte da nossa panelinha, né? Não faz parte do nosso grupinho, o que nós fazemos? Nós desprezamos. Eu vou te dar um exemplo bem prático do que aconteceu na minha igreja. Há alguns anos, eu era líder de jovens, conversei com o meu dirigente, claro, ele falou que podia fazer. Aí conversei com um colega meu que trabalhava comigo, e o que acontece? Qual era a dinâmica nossa? Era um culto, eu não sei se era culto de jovens ou se era festividade, eu não tenho lembrança agora. Ele veio vestido de mendigo para a igreja, com uma bolsa cheia de jornal velho, né, uma sacola velha cheia de jornal velho. E ele entrou na igreja. E você precisava ver como as pessoas observavam. As pessoas meio que queriam distância dele, as pessoas não conheciam ele, não sabiam que ele pregava, não tinha noção de quem ele era. Veja, olha que situação. E eu falei com o porteiro, né? Avisei o porteiro, olha, ele vai, de vez em quando ele vai querer sair, você não deixa ele sair não. Mas já era tudo montado ali, já era tudo combinado. E de vez em quando esse meu amigo batia lá na sacola dele para fazer barulho, para chamar a atenção das pessoas e saía. Aí o porteiro não deixava. Aí voltava, sentava lá. E ficou nisso, e ficou naquelas questões das pessoas. Ai, misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Mas ninguém chegou para falar, para dar uma palavra, nada. Ninguém. Então, quando fui dar a hora da palavra,
O que aconteceu? O dirigente pediu à igreja para ficar de pé, chamou aquele moço para orar. Vamos orar por esse moço? Aí esse moço, ele meio que não queria também, tudo combinado, claro, mas depois ele foi. Quando ele chegou lá, a igreja começou a orar, e o que o dirigente fez? Passou o microfone para ele, e ele só disse: eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. A igreja ficou tomada de uma glória extraordinária. Eu acredito que foi mais pela questão do sentimento de culpa do que de outra coisa. Por quê? Porque eles devem ter olhado, ele era o pregador e nós nos desfizemos dele. O que é isso? Nós, de modo geral, a Assembleia de Deus, ela não é acolhedora. Nós temos o nosso grupinho, nós temos, vamos aqui, esse aqui eu falo, com aquele lá não, eu gosto mais daqui ou dali, eu com esse irmão não falo muito, com aquele não. Nós sabemos que temos pessoas na igreja que nós temos afinidades e outros nós não temos tanto. Mas o que eu digo aqui é a questão de acolher, de quando essa pessoa precisar de ajuda, a gente poder abraçar. Mas o que nós fazemos? Nós fazemos acepção de pessoas. Mas aos Romanos capítulo 2, versículo 11, Atos também 10:34, fala o quê? Para que nós não devemos fazer o quê? Acepção de pessoas. E o que nós fazemos? Exatamente isso, acepção de pessoas. Só misericórdia, né? Uma igreja adoradora é, portanto, uma expressão de júbilo e de gratidão. Louvar é muito mais que simplesmente cantar. É uma expressão de rendição e total entrega. É o reconhecimento da grandeza de Deus e de seus poderosos feitos. É muito interessante a questão do louvar ao Senhor, engrandecê-lo na beleza da sua santidade. E o que é adoração? Quando nós rendemos graças ao Senhor. Quando nós estamos prestando culto a Deus, nós estamos dizendo que o Senhor é maior do que nós, porque a pessoa só presta culto para aquele que ele julga ser maior do que ele. É bem verdade que o mundo hoje é envolto numa idolatria. Entretanto, quando nós damos cultos ao Senhor, prestamos cultos a Deus, inclusive as pessoas falam muito, uma coisa que eu acho muito interessante, curioso até, eu ouço desde garoto, não sei se você já ouviu, quando o irmão vai orar, ele diz e ora o seguinte: Senhor, nos dê um culto alegre. Não é o Senhor que vai nos dar um culto alegre, somos nós que temos que dar um culto alegre ao Senhor, nós que devemos que prestar um culto alegre pelos seus atos poderosos, por tudo aquilo que Ele é para nós, tudo aquilo que Ele nos representa, por ter dado seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Somos nós que temos que dar um culto alegre, porque nós estamos alegres na presença do Senhor. Então, eu acho uma expressão muito curiosa, não sei se você já ouviu na sua igreja: o Senhor nos deu um culto alegre. Não, é nós que temos que dar um culto alegre, porque nós vamos lá para a igreja para adorar o Senhor, para prestar um culto alegre a Ele, pelos seus atos poderosos, por tudo aquilo que Ele nos faz. Então, louvar é muito mais do que cantar na igreja, tendo em vista que muitos cantores, até cantores renomados, cantoras, grupos, etc., estão envolvidos em questão que só a misericórdia. Então, é claro que sabemos que tem cantores, cantoras sérias no país, claro que temos, mas o cantar não é adorar. Por quê? Porque eu posso estar na igreja cantando louvores ao Senhor e em casa só a misericórdia. Se bem que cantar, você sabe, né? Cantar, sinceramente, só a misericórdia. Eu cantando não dá. Nem eu consigo me ouvir cantando, só Jesus. Mas cantar não é tudo. É lindo ver uma pessoa cantar. É lindo. Eu conheço uma jovem que ela é bem jovenzinha e quando ela louva eu fico admirado de ouvi-la cantar, porque ela é bem pequena, é uma jovenzinha bem pequena, bem miudinha, mas ela tem uma voz tão bonita e tão potente. E eu fico pensando, Senhor, por que eu não podia ter pelo menos 10% da voz dela? Não é igual a ela, mas a força de sustentação. Porque eu acho bonita a pessoa que sabe cantar. Mas o que acontece? As pessoas hoje acham que é somente chegar na igreja, cantar e estar adorando o Senhor. Não. O Senhor, quando nós ofertamos algo ao Senhor, o Senhor não olha a oferta. O Senhor olha o coração do ofertante. Então, se eu canto ao Senhor e canto muito bem na igreja, só Jesus, olha que coisa como ele canta bem, o que não, cá para nós sabemos que não é isso, é só um exemplo mesmo. Então, olha como ele canta bem. E o Senhor olha, mas eu não aceito essa cantoria não, porque não está me adorando. Por quê? Mas eu não estou cantando tão bem? Mas o teu coração está longe de mim. Então, não é a beleza da minha oferta que o Senhor vai olhar.
mas para o meu coração. Então não adianta eu ter... eu gosto muito da ideia de Caim e Abel, porque nós vemos que Abel trouxe o melhor da terra para o Senhor e Caim fez o mesmo. Os dois trouxeram o melhor, mas Deus reprovou Caim. Por quê? Porque Caim tinha um coração perverso. Ou seja, não importa se aquilo que eu vou trazer é grande ou é pequeno, tem muito ou pouco valor para ofertar ao Senhor. O importante é o coração. Lembra lá da viúva que ofertou lá no gasofilácio, né? Colocou lá uma moedinha. O que Jesus falou? Chamou o povo, olha isso daí, ó. Essa mulher, de tudo que ela deu todo o sustento, ela ofertou ao Senhor. Ou seja, o que para nós daria mais ou menos hoje uns 25 centavos, convertido para a época de hoje, uns 25 centavos de oferta, o Senhor disse que ela deu mais do que todos os fazendeiros e as pessoas que estavam ali dando grandes quantias em dinheiro. Por quê? Porque o Senhor não olha para o valor da oferta, ele vai olhar para o coração do ofertante. É sempre o coração do ofertante. Então, quando a pessoa chega na igreja, canta louvores ao Senhor, e pode até cantar bem, ou ser desentoado como eu, mas se ele está com o coração voltado para o Senhor vai receber aquela adoração. Mas se ele não estiver, se ele estiver cantando bem tudo, ou desentoado, e com a vida toda errada, ele está cantando ali para aparecer, o Senhor, que esquadrinha o coração, não receberá a adoração. Portanto, a adoração é muito mais do que cantar louvores ao Senhor. Inclusive, os louvores de hoje também, só o sangue do Cordeiro. Sinopse: os princípios da Igreja de Jerusalém nos ensinam a viver a dimensão espiritual do acolhimento e da adoração. Conclusão: inclusive, a questão aqui do acolhimento já é uma adoração, né? Quando a igreja acolhe as outras pessoas, o nome do Senhor é glorificado. Conclusão: frequentemente nos referimos a ela como a igreja primitiva. Vemos como sendo uma igreja ideal, modelo para todas as outras. De fato, ela é a igreja mãe. Isso, contudo, não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problemas. Sim, toda igreja tem problema. Inclusive, há quem diga que se você encontrar uma igreja sem problema, não entre nela, porque você vai ser o problema. A igreja de Jerusalém tinha alguns problemas, claro, inclusive a igreja de Coríntios. Mas isso é um tema para uma outra lição que nós vamos falar. Ainda nesse trimestre vamos falar sobre os problemas da igreja. E nós vamos ver e conhecer alguns problemas da igreja. Toda igreja tem problema. Não pense você que você está na sua igreja e vai para outra igreja porque lá vai ser tudo melhor. Não, não será. Até porque o problema que está na sua igreja, que no caso é você, vai para outra. Sim, por que eu digo que você é o problema? Porque todos nós temos uma hora que nós falhamos. Por mais que nós sejamos dedicados à obra do Senhor, vai ter uma hora que nós vamos falhar. Então, isso para as outras pessoas vai ser um problema. Às vezes, eu sou um problema na minha congregação, assim como você também deve ser na sua. Por mais espiritual que você seja. Conheço pessoas que são pessoas piedosas e têm uma vida de oração, mas muitas pessoas não gostam dela. É natural esse tipo de coisa. Infelizmente não deveria acontecer, mas acaba sendo natural. Mas nós venhamos entender que sim, toda igreja tem um problema, e quando eu sou o problema da igreja, eu preciso ter maturidade para saber que eu sou um problema e eu preciso consertar esse problema que sou eu. Revisando o conteúdo, número 1. A expressão é: perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos 2:42. Isso demonstra que a igreja de Jerusalém era bem doutrinada e discipulada, refletindo os ensinamentos dos apóstolos. Número 2. Koinonia significa comunhão e se refere às relações interpessoais dos primeiros cristãos, destacando que a igreja era relacional e dedicada à construção de bons relacionamentos. Número 3. O batismo era considerado uma ordenança de Jesus e um dos principais símbolos da fé cristã. Ele representava um rito de entrada para a nova vida em Cristo, sendo um testemunho público de conversão. Número 4. Donald Guy afirmou que, quando tomada corretamente, a ceia leva a igreja ao próprio coração de sua fé.
ao centro do Evangelho e ao objeto supremo do amor de Deus. Número 5. Uma igreja, para se tornar relevante, necessariamente deve ser acolhedora, e que nós venhamos ser uma igreja acolhedora, né? Que nós venhamos verdadeiramente, independente se é um mendigo, um morador de rua, ou uma prostituta, ou um homossexual, independente, ou outras pessoas, né, outros grupos de pessoas, independente do pecado que estejam cometendo, nós devemos ser uma igreja acolhedora, para que assim essa pessoa sinta o amor de Cristo e aceite a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Fica na paz.